Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos. Hoje vamos estar mais para a temática das finanças pessoais e vamos estar a falar sobre três temas: a inflação, o impacto do euro em Portugal e depois a batalha entre o euro e o dólar. Mas é uma batalha que não é bem uma batalha, mas compara. Mas pronto, mas depois lá Sim. chegaremos e lá haverá tempo para discutir isso. Ehm, e portanto, aqui começando, antes de começar o episódio, eu queria só deixar bem frisado que isto é uma conversa de café e que Sim. não é para motivos de formação nem de educação, é só apenas a nossa opinião. E é basicamente isso, uma conversa de café entre dois amigos que expõem a sua opinião e nunca é aconselhamento financeiro. Queremos só deixar esse disclaimer. E é isso. E também para deixarem o like e subscreverem ou seguirem, dependendo da plataforma onde estiverem a ouvir. E acho que é uma boa forma para introduzirmos este primeiro tópico, não é, João? Sobre a inflação. A inflação será um problema? Será uma vantagem? Eu acho O que é que é? é um monstro. É um A monstro? inflação é um monstro invisível. E para ti o que é a inflação? Para ti? Eh, Pronto. Vamos pegar aqui na atualidade. O gasóleo, que hoje nos encontramos no. Hoje é que dia? 27? Nós estamos a gravar isto dia 27 de março. 27 de março. Eh, Amanhã o combustível vai subir mais 20 cêntimos. Estamos aqui a presenciar a inflação pura e dura, agressivamente. De maneira muito simples. A inflação é o ato de as coisas valerem mais e tu continuas a receber o mesmo. Ok? Por exemplo, imagina que tu hoje em dia recebes 1000 euros e uma alface custa 1 euro. Agora, daqui a um ano, ainda estás a receber 1000 euros, ou seja, variação de 0%, mas a alface agora custa 1,20€. Tens uma variação de 20%, ou seja, tu na alface tiveste uma inflação de 20%. E no teu salário não. E tu no teu salário não. Então, o teu dinheiro vale menos. Pois. Podemos só estar aqui a falar de 20 cêntimos, só que isto depois pronto. Não é só a alface que tu andas a comprar? Exato, se nós comprássemos só alface estava tudo bem. Estava tudo bem, Estava e éramos tudo bem. saudáveis, não éramos E gordinhos. pronto, aqui neste caso temos, por exemplo, aqui o combustível, que amanhã vai subir 20 cêntimos. E estamos a falar de uma subida de sensivelmente 10%. E os salários não alteram de uma semana para a outra. E muitas vezes nem se alteram de ano para ano. Pois. É muito ocasional. E é um dos problemas que se vê hoje em dia, que o aumento dos preços, a subida dos preços, não acompanha a subida Sim. dos salários. E portanto, então depois temos aqui um problema que é como é que um Estado, ou como é que um governo, uma entidade consegue controlar a inflação. Por exemplo, tu aqui na Europa tens o Banco Central Europeu, que no fundo controla-se tudo à base da moeda, ou seja, quando a inflação está muito baixa ou não está, ou até está mesmo negativa, pode acontecer, emite-se mais moeda, e quando a inflação está demasiado alta, há sempre um nível de ações. Pronto, isto aqui já é teorias económicas e sim, políticas, também não quero entrar por aí. Há pessoas que dizem, por exemplo, que fazer mais moeda é bom para a inflação, outros dizem que também não é tão bom. Então tem de haver todo um nível de políticas de maneira a conseguir controlar a inflação. Neste caso, por exemplo, o que está a acontecer muito são as taxas de juros nos empréstimos. Elas durante muito tempo tiveram negativas, até as taxas Euribor. Ou seja, não havia ganho nenhum em estar para os bancos em estarem a fazer empréstimos porque as taxas estavam negativas, mas agora as taxas estão a ficar altas porque os bancos agora estão a ter mais custos, e então a taxa Euribor tem estado a subir e as taxas dos bancos, de juros dos bancos também têm estado a subir. Por exemplo, outro caso, por exemplo, as casas, o imobiliário tem andado a subir bastante nos últimos anos para cá, porque as pessoas já não têm tanta confiança em ter dinheiro no banco, e então preferem ter dinheiro nas casas porque ao menos é sempre um ativo que nunca vai perder dinheiro, ou quase nunca vai perder dinheiro. E então, por exemplo, hoje em dia, pronto, isto aqui disse a minha mãe ontem, um T2 em Palmela, T2, custa 230 mil euros.
É Pois, chocante, não é? é muito chocante. Para quem está a ouvir, o Palmela, pronto, é uma boa terra, só que não é uma terra assim tão cara. Sim, sim. Estamos a falar de uma vila Fica a 30 minutos de autoestrada de de Lisboa, Lisboa. não é propriamente Eh, dentro de Lisboa, É um bocadinho para o carote. é um bocadinho de peixe, carote. E pronto, pelo menos, eu fui investigar sobre este tema e encontrei um caso da Hungria em 1941 Uhum. que basicamente isto é um exemplo de que as coisas não evoluem todas à mesma velocidade, que na altura a inflação chegou em 1941 na Hungria, a inflação chegou aos 150.000% ao dia. Por exemplo, um feijão, o artigo onde eu me baseei nisto dizia que o feijão numa segunda-feira valia 10 cêntimos e depois, numa quarta-feira, valeria 225.000 libras. Então, tu agora tens um caso ridículo que há pessoas a comprarem nuggets na Rússia por $900. Não estou a brincar, isto é mesmo verdade. 900 rublos ou Dólares, Dólar. mesmo, dólares. Porque a McDonald's fechou as operações lá na Rússia, então se algum russo quer um nuggets ou um hambúrguer, tem de encomendar de fora do país. Então, se o bem está escasso, o seu valor sobe, então está incrivelmente inflacionado. E é bem. E é por isso que tu também acho que podemos, de certa maneira, podemos concordar que a inflação é um monstro. É um monstro invisível. É um monstro invisível. Porque existe a inflação que acontece. A inflação é inevitável, ok? Porque também tens que pensar sempre na condição do humano, que é sempre olhar para cima. Tu queres mais dinheiro, tu queres receber mais, tu queres comprar mais coisas. Mas isso, tu pensas assim, mas, por exemplo, para quem vende alfaces, também tem de pensar assim. Sim, sim. Então, claro que inevitavelmente aos poucos a alface vai começar a custar um bocadinho mais e tu também tens o objetivo de receber mais dinheiro. Eu lembro perfeitamente que quando estava no primeiro ano de faculdade eu apanhava um autocarro da Gar do Oriente até Palmela e eu pagava 3 euros, não, 2,95 e agora está a 3,80 €. Isto tudo no espaço de 6 anos. Pois. E de ano para ano eles sobem, a malta não nota, mas depois comparas e tu pensas assim, pá, mas eu recebo o mesmo. Pois. E Isto- só para concluir o exemplo da Hungria, é que isso é um problema e é um monstro. Porquê? Porque, como eu tinha dito no início, as coisas não evoluíam todas à mesma velocidade. Uhum. Os preços das coisas estavam a aumentar bastante, mas os salários não estavam a acompanhar essa subida. O que é que acontecia? Esse feijão que custaria 225.000 libras numa quarta-feira ou numa quinta-feira não era acompanhado pela subida dos preços. E portanto, aí nesse caso podemos concordar porque a inflação é má. É má para as poupanças, porque isso notou-se bastante na Hungria nessa altura. Porquê? Porque aquela coisa que, por exemplo, que o João já tinha dito de se guardar dinheiro debaixo da almofada é muito, muito mau nestes casos, porque esse mesmo dinheiro, passado uns anos, vai valer muito menos. Sim. Nós estamos aqui a defender que a inflação é uma coisa que seja capaz de que nós, enquanto população, consigamos estabilizar Sim. um ponto de quase nula a inflação, porque a inflação é uma coisa que existirá Sim. para sempre. Uma das coisas que se nota, Sim, deixa-me sim. só acabar este raciocínio. Uma das coisas nesse artigo que eles estavam a falar era que a meados dos anos 50 ou 60, acho eu, nos Sim. Estados Unidos foi feita uma entrevista a vários expertos de economia e concluíram que sim, dá para viver com 10 mil euros anuais, dá para viver perfeitamente e é-se considerado rico. Hoje em dia Uma miragem. é uma miragem porque lá está por 10 mil euros. 10 mil dólares, quero dizer, anuais, é algo, por mês é quase nada, Sim. faz uma grande diferença na economia pessoal. Sim. Eu estava-me agora a lembrar era de casos reais que já houve até mesmo comunidades. Isto aqui aconteceu. Estava agora aqui à procura, só que não estou a lembrar do nome. Que houve mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. Houve assim uma pequena vila na Suíça ou na Áustria, foi nessa zona da Europa Central, que
A vila estava cheia de dívidas e estava uma taxa de inflação ridícula. Então, basicamente, as pessoas não tinham dinheiro nem para comer nem para beber, estavam a dever dinheiro a muita gente. Então, o que é que o Presidente da Câmara fez? Criou uma moeda, de modo a desenvolver aquilo tudo de maneira orgânica e, de facto, a vila conseguiu pagar as suas dívidas e depois a moeda deixou de existir e conseguiram voltar à normalidade. Foi uma excelente maneira, primeiro, de pagarem as dívidas e, segundo, combater a inflação de uma maneira interna. Porque passaram a ter a sua própria microeconomia. Isso é interessante. Isso foi em que altura? Foi depois da guerra, da segunda. Foi Segunda Guerra. nos anos 40, 50, se não estou errado. Mas daqui, e também já houve outros casos de comunidades que utilizaram moedas fictícias, mesmo criadas por eles, que ajudaram muito a desenvolver a economia, assim, de uma maneira interna. Ok. Sim, isso, eu, por acaso eu não conhecia esses exemplos. Mas é curioso. Ou seja, podemos concluir que a inflação tanto é uma coisa boa como também pode ser uma coisa má. Sim. Pronto, dando aqui exemplos mais recentes. E até mesmo, pronto, vamos retirar aqui todo o conflito que está a existir com a Rússia e a Ucrânia, pronto, é uma coisa muito excepcional, mas pegamos no exemplo do Biden, quando ele chegou à presidência, estamos a falar de um país que estava com muito, pronto, a economia estava pouco fomentada, não havia quase consumo, pós-pandemia, e também haviam pessoas que estavam em condições muito difíceis de vida, não tinham dinheiro para viver, basicamente. Então ele decidiu dar a todos os americanos um cheque de estímulo ao consumo de $1.400. O que é que nós temos com isto? Toda a gente passa a ter dinheiro nos Estados Unidos. Pois. O dólar passou a valer menos, sim, mas o consumo disparou completamente. E com isso a inflação chegou cá, eventualmente, mesmo antes da Ucrânia, Estados Unidos, pronto, da Ucrânia e Rússia ter acontecido, mas a inflação começou a acontecer porque os bancos americanos perceberam que o Biden não pode estar a dar dinheiro assim à balda a toda a gente, temos de subir as taxas de juros, porque só assim é que conseguimos combater a inflação. E então as taxas de juros nos bancos americanos subiram, da Reserva Federal também, porque o banco americano não pode estar a dar dinheiro assim à toa, porque depois o próprio governo fica sem dinheiro. Pois. Então tiveram de subir as taxas de juros. E os bancos centrais americanos, os federais, são um dos principais do mundo. Então, os bancos europeus têm lá dinheiro metido também. Oh bolas, agora também temos de subir a nossa taxa de juros. E então está aqui toda uma encrenca que os bancos europeus agora já estão a subir as taxas de juros. Aos bocadinhos. E então temos aqui um caso quase de hiperinflação mundial. Que tudo começou tudo com uma boa ação do Biden. Na minha opinião foi uma boa ação. Fomentou a economia. Só que depois isso também trouxe consequências em que se quer, pronto, há sempre coisas aí boas e más de cada ação. Neste caso a má é que, por exemplo, países que não têm tanto rendimento de paridade de poder de compra não conseguem acompanhar os outros países mais desenvolvidos. Ok. Daí aqui o confronto agora do euro contra o dólar, que de uma maneira muito resumida, por exemplo, não sei se te recordas, mas em 2010 ou 2012, quando o Pedro Passos Coelho estava no poder, chegou a haver uma altura em que chegou-se a ponderar o governo, Portugal continuava na União Europeia, mas saía da zona euro. Voltávamos para o escudo. E isso chegou mesmo a ser discutido. Não passámos. Felizmente. Não sei se é felizmente, não sei se é infelizmente, não, porque nós não vivemos isso, não conseguimos dizer se foi bom ou mau. Mas, por exemplo, uma coisa boa de ter a própria moeda, por isso é que eu estava a pegar no dólar nos Estados Unidos, eles conseguem controlar o nível de consumo e conseguem manipular a economia através da moeda. Claro que fazer mais moeda, ou seja, tu vais ter mais dinheiro, então pensas que tens mais dinheiro, vai-te estimular o teu consumo, a inflação vai disparar. Mas para o teu país, se calhar pode ser uma coisa boa, porque se tu receberes mais dinheiro, tu vais pensar, pronto, recebes mais moeda, ok, vale menos, mas tu pensas que tens mais dinheiro, então também dá-te mais vontade de gastar e tu estás a estimular a economia. E então foi na altura, chegou mesmo a ser discutido e pensado, Portugal se calhar, neste caso, como estamos com os bolsos e também a Grécia chegou a ponderar voltar para o dracma,
se calhar faz mais sentido para estas economias que estão tão apertadas voltarmos para a nossa moeda. Nós conseguimos controlar a moeda que existe e que sai e que entra e conseguir com que a economia cresça de uma maneira sustentada, pá, e depois a inflação lá trataremos disso na altura. Por isso é que eu me estava a lembrar também daquele caso, dessa tal vila, na Suíça ou na Áustria, já não me lembro, que eles conseguiram, através da sua própria moeda inventada, estimular a sua própria economia, mas de um ponto de vista muito micro. Mas pronto, há cerca de 10 anos que ser discutido passar mesmo a acontecer do ponto de vista macro, porque um grande problema que aconteceu quando Portugal passou do escudo para o euro é que se sentiu mesmo o impacto dos preços nas coisas. Porque o câmbio, pá, bateu com força em algumas pessoas, na maioria das pessoas, porque já não está, porque passou de ter, por exemplo, 200 escudos, passei de 200 para 1 euro. Tipo, pode não parecer muito, mas o número bate numa pessoa. E eu lembro-me de ver uma reportagem, já eu não me lembro muito dessa altura, porque pronto, eu tinha aqui 1 ano, 2 anos de idade, tínhamos. Sim. E portanto, eu lembro-me de ver uma entrevista a um comerciante, um café pequenino, em que perguntou, então, e quanto é que custa agora um café? O café eram 50 cêntimos, fica também 50, fica a 50 cêntimos. 50 escudos, acho que é. Sim, 50 escudos, fica a 50 cêntimos. E foi assim um pouco assim. Duplicou o preço? Pois. Quando eu ouvi essa entrevista, eu fiquei a pensar sobre isso, porque é um comerciante pequenino que, olha, não nos vai dar muito trabalho, é a portuguesa. Sim. Não dá muito trabalho, vamos alterar isto. Fica uma questão daquilo que tu disseste há pouco. Como é que, se mudassem para o escudo, como é que seria no que toca à inflação? Tu disseste, depois lá trataríamos disso. Aí é que está, depende do que é que a política económica e monetária que o Passos Coelho, que é que era o Ministro das Finanças da altura? Não me lembro. Não sei, eu não me lembro. Era uma ministra. Sim. Mas foi mais do que eu. Mas pronto, sim. Saltando isso, depende muito do que é que era a política económica da altura, porque o Passos Coelho muito bem podíamos muito bem ter passado para o escudo e continuávamos na mesma. Depois depende muito do que é que o Banco de Portugal agiria e o que é que o Ministério das Finanças e da Economia agiriam de maneira a que a economia portuguesa fomentasse e crescesse de maneira natural lá dentro. A inflação ia acontecer, mas seria, neste caso, para nós uma boa inflação. Porque está no psicológico do ser humano, se tu recebes mais dinheiro é mais, vou gastar mais. Estimula-te estimular o consumo. E quando tu estimulas o consumo numa grande economia, tu estás a estimular a tua própria economia. De maneira muito estúpida. Salazar estava numa ditadura, mas ele conseguia estimular a economia interna. Ele não, isto aqui não é um bom caso, mas internamente falando, sim. A economia interna portuguesa estava estável na altura. Claro que depois, comparando com o exterior, porque nós não fazemos comércio com o exterior, estava horrível, mas olhando de um ponto de vista completamente interno, as contas estavam saudadas. Sim. E a economia estava a ser estimulada como deve ser. Mas pronto, depois, claro, temos todas as externalidades que lixaram tudo. Por isso é que quando Portugal mal saiu da ditadura teve que vir o FMI e resolver tudo, não é? Porque Portugal não tinha dinheiro, mas internamente, na altura, estávamos estáveis, porque conseguiu-se criar uma política económica de maneira a que as pessoas conseguissem viver todas no nível relativamente bom. Ok. É interessante ver isso. E assim, nós acabámos por introduzir também o tópico do impacto do euro em Portugal. Sim. Porque Portugal não consegue controlar a moeda. Pois. Nós temos cá a Casa da Moeda, mas não é Portugal que decide quanto a moeda é que vamos emitir hoje. É tudo feito pelo Banco Central Europeu. Eles é que controlam tudo. Pronto, pois, claro que gerem com os bancos nacionais, neste caso, connosco é o Banco de Portugal, que também tem de controlar a sua própria inflação de Portugal. São eles que monitorizam isso. Mas é muito... No Portugal, por exemplo, estamos mal agora. O Costa não se pode chegar ao Banco Central Europeu, olha lá, emite lá aí uns milhõezinhos, faz favor, que isto aqui está apertado. Também não é assim.
tem de ser tudo gerido de uma maneira muito uniforme. Por isso também há coisas boas no euro. Pronto, tens a moeda única na Europa e tudo isso. E livre circulação de bens financeiros e ativos. Só que depois também existe esta complicação porque a tua política económica e a tua taxa de inflação não és tu que decides. Sim. É decidido tudo em grupo. Sim. E os teus objetivos podem não ser os mesmos que Os outros países. os outros países, exato. E pronto, por isso exatamente por isso é que a Inglaterra nunca quis entrar na zona euro. Eles estavam na União Europeia só porque lhes dava jeito. E também pela União Aduaneira. E pela União Aduaneira por causa das taxas. Pronto, agora saíram, mas isso é outra conversa. E acho que já se arrependeram, mas a Inglaterra estava exatamente na União Europeia por causa disso, mas não quis entrar na zona euro porque eles queriam controlar a sua própria moeda e queriam controlar a sua própria economia dessa maneira, porque a moeda toma um papel gigantesco na inflação. Ok. Estou a ver. É curioso. É curioso olhar para a forma como, por exemplo, acontecia antes da ditadura, acontecia depois da ditadura. Sim. E acontece agora e aconteceu há 10 anos. A forma como sempre se viu a inflação. Porque... E a possível volta, e o possível retorno para o escudo. Sim. Porque eu não concordo que ainda bem que não o fizeram, mas consigo ver algumas vantagens nisso. Sim. Voltarem para o escudo. Teria as suas vantagens. Eu não Também estou aqui a teria as concordar suas em discordar claro. porque nós não vivemos e também não se calhar até podia ter corrido muito bem. Não sei, Pois. nunca vamos saber. Nunca sei. Mas, pá, se fores olhar historicamente, quando um país está na completa bancarrota, a inflação é que dispara. Pois. Temos o caso da Venezuela, que a inflação é ridícula. Temos agora os McNuggets na Rússia. Temos o combustível na Europa, no geral, e também já está a chegar aos Estados Unidos, eles próprios têm petróleo. A inflação mesmo no combustível nos Estados Unidos está a chegar e bem. Nós também já temos cá no gás natural. Ou seja, e até mesmo na própria Alemanha, depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, pá, cheguei a ler em algum sítio que até mesmo um ovo que custava quase uma casa na altura. O papel valia mais que as notas. É ridículo, não é? É ridículo de pensar nisto. O papel valia mais que as notas. Isso aconteceu, eu acho que foi durante a antes da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas usavam os francos, a moeda franco, para a lareira. Sim. Aquela imagem muito conhecida dos nossos livros de história, em que eles mostravam as senhoras a porem maços e maços de notas para a lareira porque aquilo quase não valia nada. Sim. É uma das provas da inflação. E agora para concluir aqui o episódio, que já está aqui um bocadinho longo, uma boa forma de combater a inflação, o que é que tu achas que é uma boa forma? Epá, não sou aqui um economista, mas... De combater a inflação enquanto cidadão, não é enquanto país. Enquanto cidadão... Para se precaver, Pá, enquanto cidadão, por exemplo, eu olho muito do ponto de vista trabalhador, acho que tem partido das próprias empresas. Neste caso, revisões salariais tem mesmo de partir das próprias empresas, porque se uma empresa continuar a cobrar o mesmo durante 10 anos e os seus trabalhadores recebem o mesmo durante 10 anos, há uma coisa que não está a ser bem feita. Pois. Como é que é de explicar? O meu trabalho, pronto, é cobrado numa taxa horária, atualmente, e essa taxa horária se calhar não é revista todos os anos e se calhar uma hora de trabalho minha hoje em dia se calhar vai valer o mesmo que amanhã e isso não está correto. Pois. Então a inflação tem de ser algo que tu tens de saber gerir dos dois lados, ou seja, de quem compra e também de quem vende. E hoje em dia há cada vez mais empresas que fazem essa revisão salarial, mas são muito poucas que fazem. Muito poucas. Por exemplo, até podemos olhar para o caso do Estado português. A revisão salarial que o Estado português faz, se calhar é considerado muito pouca. E pronto, no Estado português as revisões salariais se calhar não são tão boas quanto eram desejadas ou não acontecem tantas vezes como deveriam de ser feitas. Porque imaginas, por exemplo, houve uma inflação de 4% em Portugal no ano, mas os salários só subiram 2% para os funcionários públicos. Aí estamos a deixar que a inflação ganhe. Pois. Não, as pessoas às vezes, não é fixe. As pessoas às vezes ficam muito contentes. O salário mínimo vai subir, vão aumentar o salário mínimo.
ou aumentaram-me X%. Pá, mas depois... Mas isso tens de ver se acompanha a inflação. A inflação. Não vale de nada. Mas a minha questão foi mais de, por exemplo, na minha opinião, uma boa forma de nós, cidadãos, nos protegermos contra a inflação é, por exemplo, através do mercado imobiliário. O mercado imobiliário, pronto, é mesmo, no fundo, acaba por ser investimento. No sim. fundo, mesmo que se meta em fundos de pensões ou em ações ou dividendos, pronto, qualquer que seja um método de investimento, mas que seja uma coisa que garanta retornos, mesmo que seja 2% ao final do ano, é um retorno em que tu, se calhar, conseguiste bater a própria inflação e tu tens mais dinheiro do que tinhas antes. Porque não vale muito teres o dinheiro na conta bancária se ele amanhã vale menos do que hoje. E com aquela coisa de contas poupanças com as taxas 0,5%. É pouco, mas já é uma coisa. Já é uma coisa. Já é uma coisa, mas depois vem a inflação, ou seja, estão-te a aumentar 0,5% aquilo que tens, mas depois aquilo que tu tens vale menos... Sim. 4%. Vale menos 4% ou 5%. Mas já é uma coisa que se calhar serve para combater, já abafa o impacto. Sim, isso abafa. Não resolve, mas abafa. Não resolve, mas abafa. É uma coisa que se trabalha. Certíssimo. Olha, portanto, eu acho que com este episódio conseguimos explorar muito bem aqui o tema da inflação e do possível retorno ao escudo, como diz o João. Não, nunca na vida. Eu sei. Mas fica aqui o ponto de vista e espero que tenham gostado. Para aqui mais um episódio aqui dos Chadinhos Ecléticos. E estamos aí fortíssimos. Ora nem mais. Deixem o like, o gosto e sigam ou subscrevam nas plataformas em que estiverem a ouvir e espero que tenham gostado. Podem comentar aquilo que quiserem. Nós somos sempre... Eu ia dizer somos, meu Deus. Nós estamos sempre abertos a mais críticas construtivas e positivas. E portanto estejam completamente à vontade para comentar aquilo que quiserem e vemo-nos para a próxima, não é, João? Sim. Ora, nem mais. Então, um abraço, um beijo e vemo-nos para a próxima. Tchau. Tchau.